Novela Ribeirão do Tempo é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Record TV entre 18 de maio de 2010 e 2 de maio de 2011, às 22 horas, em 250 capítulos, substituindo Bela a Feia e antecedendo Vidas em Jogo. De autoria de Marcílio Moraes, foi escrita com colaboração de Joaquim Assis, Paula Richard e Consuelo de Castro, com colaboração de Eduardo Quintal e direção de Edgar Miranda. Foi reexibida pela Record TV de 6 de março de 2017 a 23 de janeiro de 2018, substituindo Amor e Intrigas e sendo substituída por Luz do Sol, às 15 horas, em 231 capítulos. Sinopse: o jovem empresário Tito é noivo de Carina, mas acaba se envolvendo com Filomena, uma moça desajeitada, mas muito prestativa. Tito é dono de uma empresa de esportes radicais que fez com que a pequena cidade de Ribeirão do Tempo ficasse conhecida. Um crime vai chocar a até então pacata Ribeirão. Dirce, uma moradora, é assassinada dentro de sua casa, colocando em polvorosa a única delegacia do local. A investigadora Marta vai pegar o caso com unhas e dentes. Porém, ela não contava com a ajuda de Joca, um guia turístico metido a detetive particular que fez seu curso por correspondência e é muito atrapalhado. O grande segredo desta história está com Madame Eleonora do Réu. A elegante senhora chega em Ribeirão para construir um resort, que vai gerar vários investimentos na cidade e mudar sua rotina. Na verdade, ela está atrás do filho que abandonou há 50 anos, antes de ir para a Europa acumular fortuna. Qual dos moradores de Ribeirão será seu filho desaparecido? Lendas também povoam o imaginário do povo de Ribeirão do Tempo. Os moradores acreditam que, na Praça do Enforcado, existe um tesouro escondido há 250 anos. A praça tem esse nome porque, no passado, um representante da coroa portuguesa veio cobrar impostos por causa do suposto ouro, e os moradores o enforcaram. A cidade se vangloria de ter matado o opressor. Elenco: Bianca Rinaldi, Caio Junqueira, Taumaturgo Ferreira, Ângelo Paes Leme, Liliana Castro, Heitor Martinez, Antônio Grassi, Juliana Baroni, Letícia Medina, Ana Paula Tabalipa, André de Biasi, Cássio Escapim, Eduardo Lago, Humberto Magnani, Estela de Freitas, Vitor Fazano, Flávia Monteiro, Giuseppe Oristânio, Daniela Galli, Angelina Muniz, Iris Bruzi, José Dumont, Mônica Torres, Patrícia Travassos, Rejane Goulart, Solange Couto, Jorge Pontual, Aline Borges, Sheila Melo, Felipe Cardoso, Françoise Forton, Gracindo Júnior, Henrique Martins, Paulo Gorgulho, Perfeito Fortuna, Rodrigo Faro, Rodrigo Pavanello, entre outros. Curiosidades: para escrever Ribeirão do Tempo, o autor Marcílio Moraes usou personagens de um romance policial inacabado, de uma sinopse de uma história de esportes radicais e inspiração no livro Os Demônios, de Dostoiévski. Tem trama, tragédia, mas é para ser uma comédia satírica, popular, afirmou Marcílio na época do lançamento. Atrasos na produção de Vidas em Jogo
sucessora no horário, fizeram com que Ribeirão do Tempo fosse esticada 2 vezes pela Record e terminasse às vésperas de completar 1 ano de exibição, com 215 capítulos escritos, desmembrados em 250 na edição levada ao ar. Após 11 meses e 15 dias, Ribeirão do Tempo tornou-se uma das mais longas novelas da Record. A trama precisou de fôlego para durar tanto tempo. Entre outros acontecimentos, a novela acumulou 8 assassinatos, 3 casamentos, 1 avião sabotado, uma bomba na prefeitura e um atentado a tiro contra o detetive Joca, um dos protagonistas. O autor Marcílio Moraes equilibrou, de forma bem-humorada, esportes radicais, ecologia, política e crimes cercados de mistérios em uma cidadezinha do interior. Outro trunfo de Marcílio foi aumentar as participações especiais, como a do ator Jorge Pontual, cujo intérprete, o piloto Mateus, entrou em cena no começo de dezembro de 2010, para complicar ainda mais o casamento de fachada de Tito e Filomena. O autor também não teria matado o personagem Nazinho, se a novela tivesse terminado mais cedo. Essa queima de arquivo era um recurso que o autor dispunha. A novela satirizou a política brasileira, principalmente quando o beberrão Querêncio se elegeu prefeito da cidade de Ribeirão do Tempo, após dar vexame diante de um assessor da presidência. O diretor-geral de dramaturgia da Record na época, Irã Silveira, afirmou ter gastado 4 milhões com a construção da cidade cenográfica em Ilha de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bianca Rinaldi, que interpretou Arminda, uma das protagonistas, usou uma média de 4.400 figurinos durante a novela. Sua personagem desfilou 140 looks completos em cena. Já a vilã Karina, interpretada por Juliana Baroni, outra mulher bem vestida do folhetim, apareceu com 114 modelos. Para alavancar Ribeirão do Tempo, a Record resolveu ampliar a estratégia de divulgação. Colocou a novela em caixas de pizza. Foram produzidas 150 mil embalagens decoradas com ilustrações, fotos dos atores Caio Junqueira, Bianca Rinaldi, Ângelo Paes Leme, Vitor Fasano, Juliana Baroni, Taumaturgo Ferreira e Antônio Grassi, e os nomes do diretor Edgar Miranda e do autor Marcílio Moraes. Abaixo, a campanha fez graça. De um jeito ou de outro, esta novela vai te deixar de boca aberta. A escolha das pizzarias foram feitas por uma empresa de marketing, em bairros de toda a cidade, e não necessariamente foi decidida pela Record. Segundo o canal, a estratégia visava atingir anunciantes e telespectadores e não possuía meta especificada. Como forma de prender o telespectador ao capítulo que se iniciava, a Record suprimiu a abertura, mas não deixou de apresentar os créditos, que vinham sobre as cenas do capítulo que começava. A trama de Marcílio Moraes teve média de 13 pontos. Ribeirão do Tempo não foi uma campeã de audiência, mas foi boa. Acima de 10 pontos na Record é bem razoável, justificou o autor. Foi a primeira telenovela que começou a ser gravada nos estúdios REC 9, que havia sido inaugurado em outubro de 2009. Já as gravações da trama começaram em dezembro do mesmo ano. A autoclassificação feita pela Record para a novela era de livre para todos os públicos, mas o Ministério da Justiça detectou alguns conteúdos impróprios para a classificação livre, como consumo repetido de drogas lícitas, linguagem de conteúdo sexual,
insinuação sexual, linguagem obscena, erotização e violência. A Record foi advertida em 23 de junho, porém continuou a exibição de conteúdos inadequados, além de outras coisas não verificadas anteriormente, como prostituição, violência familiar e abuso sexual, e um pedido de alteração de não recomendado para menores de 10 anos foi taxado como incompatível. Por fim, o Ministério da Justiça decidiu reclassificar Ribeirão do Tempo como não recomendada para menores de 14 anos.